Boa tarde, queridos alunos da TI 31. Hoje a nossa aula de legislação vai ser junto com o material, a apostila que vocês têm aí. A partir de agora eu vou procurar fazer esse sistema, até porque vocês já vão ter aula online, né? Aula presencial também com alguns professores, então vai ficar difícil a gente tem que continuar postando as aulas de acordo com o horário antigo, né? Então as aulas vai ser por vídeo, eu vou botar um vídeo do YouTube também para vocês por semana. Meet, só vou procurar colocar quando fizer a aula presencial, que eu vou dar em tempo real, ou então eu vou dar alguma atividade para que tanto o pessoal da aula presencial faça, né, no mesmo dia, tem a aula e já faz alguma atividade. Bom, hoje então nós vamos ver as entidades da administração indireta que está na apostila de vocês, no slide 31, né? Nós temos 52 slides na apostila de vocês, e aqui ele está falando sobre as entidades da administração indireta, que nós temos 4, que é a autarquia, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Digamos que, em relação à criação, todas elas têm que existir uma lei aprovada pelo legislativo, né, feita pelo executivo e aprovada pelo legislativo para que ela possa existir. Sem a lei, nenhuma delas existe. A diferença entre elas na personalidade jurídica é que somente a autarquia ela tem capital público, então ela é de direito público. As demais elas podem ter o capital privado ou o capital público, né? Então é essa a diferenciação. Nós vamos iniciar então pela autarquia. A autarquia, quanto à sua criação, né, ela somente precisa de uma lei para ser criada. Ela tem capital público, como eu falei ali para vocês anteriormente, e o objeto dela é prestar serviços públicos, né, de atividades típicas do Estado ou da União, no caso, porque a gente pode ter uma autarquia nas 3 esferas do governo, pode ser na esfera municipal, estadual ou da União, que é o federal. O capital, como eu falei anteriormente, é público, tá? E aqui nós temos alguns exemplos. A URGS, por exemplo, aqui tem a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, mas qualquer universidade federal a gente considera uma autarquia. O INSS, né, Instituto Nacional de Seguridade Social, e aqui nós temos um exemplo no estado de uma autarquia, que eu até trabalhei durante a minha faculdade no estágio, que seria o DAER, que é considerado, ele tem totalmente, o DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, ele tem autonomia financeira, né, a partir do dinheiro público que vai para a construção de estradas, para adequar os pedágios de uma maneira melhor. Bom, já a fundação pública, a lei, ela pode tanto criar como pode autorizar também, né, a sua extinção, que foi o que aconteceu com a Fundação Zoobotânica, que o Sartori ele extinguiu há um ano mais ou menos atrás, antes dele assumir, né, e que foi a execução da lei o ano passado. Ela tem a personalidade jurídica dela pode ser tanto de direito público, né, como direito privado, ou seja, ela pode ter um investimento de capital público, né, mas o privado pode administrar. E em relação à atividade principal dela, né, o que ela faz, qual é o objeto, ela tem geralmente atividade social. Aí tem aqui uns exemplos para vocês da FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, o IBGE, o Instituto Geral de Estatística, Instituto Brasileiro Geral de Estatística, né? Então, nós temos o exemplo da Fundação Zoobotânica aqui, que foi extinta, que eu coloquei para vocês, né? E o capital é público, né, dessa empresa, mas ele pode ser administrado também por uma empresa de direito privado, não precisa só ser a empresa pública. Outro exemplo que a gente dá aqui também é o Detran, né? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor, o Detran ele é administrado, né, pelas empresas privadas, pelas autoescolas, e ele tem o capital público, que é o investimento que se dá.
né? Então, o governo vai lá, investe dinheiro e as autoescolas, elas assumem o valor da administração. Já a empresa pública, nós temos aqui, a lei autoriza a sua criação, mas também pode haver a sua extinção, né? Presta serviço público e explora atividade econômica. Um exemplo bem típico disso aí é o EPTC, Empresa Pública de Transportes, que nós temos aqui, que teria a identificação como caráter educativo, e a gente vê que ele tem o caráter de multa aqui no sul, né? Que é através das multas que a prefeitura enriquece seus cofres públicos. Se não fosse o IPTC recolher, né, através das multas, não poderia gerar várias coisas dentro. Então ela tem assim, ó, dentro da esfera municipal, porque ela geralmente é utilizada na esfera com mais procedimento na municipal aqui, o EPTC, mas também tem alguns exemplos ali da União, que a Caixa Econômica Federal é um exemplo, ela explora, né, o que cartões, moradias, o próprio FGTS que é depositado pelas empresas. Então nós temos várias caracterizações da Caixa Econômica Federal. E a Infraero, que administra os portos, os aeroportos, os aviões, né? Então, tem alguns exemplos para vocês de empresa pública na esfera da União. A sociedade de economia mista também precisa de uma lei que autoriza sua criação e ela pode também ter o capital de direito privado, né? Somente de direito privado. Presta serviço público lucrativo ou explora atividade econômica. Então, um exemplo bem típico disso aí, né, é que ela pode ter também parecido com a fundação pública, o dinheiro público e a administração fica por conta de empresas privadas, ou seja, a administração pública tem o controle do arrecadado, do dinheiro, todo o dinheiro vai para a administração pública, mas quem administra, no caso, é a privada, tá? Petrobras, CEMIG, é uns exemplos que a gente tem aqui, tá? Dessa caracterização das empresas de sociedade de economia, de empresa mista, né? Toda sigla que tem SA do lado, por exemplo, o Banco do Brasil também pode ser caracterizado uma empresa de sociedade de economia mista, ou seja, tudo que tem a sigla do lado, né, no caso, ele vai ser utilizado como caracterizado como entidade da administração pública indireta, tá? E hoje, daqui para frente, as aulas vão ser sempre com apostila ou eu vou apresentar algum material para vocês, né? Junto com a lição e depois eu vou fazer os comentários. Espero que tenham gostado desse formato, acho que ficou melhor, né? Para vocês administrarem as aulas e as dúvidas nós vamos tirar nas aulas presenciais. Espero vocês lá, né? Que vocês realmente compareçam nas aulas presenciais. Quem não puder, aí a gente vai ver como vai fazer, se eu vou fazer no Meet, né? Isso aí vamos decidir nas próximas aulas. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.